Como deve ser feito o jejum intermitente? O jejum intermitente traz diversos benefícios, mas também traz muitos malefícios que ninguém te conta. O jejum intermitente talvez não seja para você. Fique comigo até o final que eu vou te contar todos os detalhes para você saber todos os segredos e um pouco da história do jejum intermitente. Então você vai poder saber se faz sentido ou não fazer o jejum. O jejum começa lá na antiguidade, visto como um meio de conexão com o divino. Então começou a se espalhar pelas religiões como o budismo, o cristianismo, o hinduísmo e até o islamismo. E tinha um intuito, tanto de buscar perdão e reconciliação, fortalecer a conexão espiritual, desenvolver a autodisciplina e o controle próprio, também a empatia pelo próximo por passar fome. Com o passar do tempo, no século XX, o jejum começou a passar de ser uma parte religiosa como uma parte nutricional, onde vinha sendo estudado sobre diversas premissas de trazer saúde para o corpo humano, contribuindo para a redução da inflamação, a perda de peso, a sensibilidade à insulina. E hoje o jejum é visto como uma ferramenta para auxiliar na saúde e também na perda de peso. E o jejum não é uma dieta. O jejum é padrão alimentar, onde a gente intercala alimentação e não alimentação. Existem diversos métodos do jejum, e eu vou botar aqui na tela para você. O mais popular é o 16/8, onde ficamos 16 horas sem se alimentar e 8 horas podendo se alimentar. Também tem o 5/2, onde a gente fica 5 dias comendo, se alimentando normal e 2 dias em jejum, não pode ser consecutivo. E também o outro método que é o Eat, Stop and Eat, que é comer, parar e comer, onde o indivíduo fica 24 horas sem comer em dias intercalados da semana, pelo menos 2 vezes a semana. E agora que você já sabe de tudo isso, quais são os benefícios do jejum? Primeiro, e aposto que vocês mais estão curiosos para saber, é a perda de peso. Ele pode auxiliar sim na perda de peso, porque ele vai utilizar como a principal fonte de energia a gordura que está estocada em você. Como você não está ingerindo energia, o corpo busca outras formas de suprir a necessidade para manter o corpo funcionando. Então a gordura é o primeiro estoque de energia do corpo humano. Mas é claro que o emagrecimento só vai funcionar com clareza, com qualidade, se você tiver outras estratégias por trás. O jejum, lembrando, é só uma ferramenta. Segundo benefício, a melhora da sensibilidade à insulina. A sensibilidade à insulina é quando o corpo fica mais suscetível a usar a insulina para trazer a glicose para dentro da célula. Quando o corpo fica resistente à insulina, que é o caso contrário, é onde o indivíduo desenvolve o diabetes tipo 2. Então, a sensibilidade à insulina é um quadro bom para o corpo, onde ele vai ficar muito mais eficiente nos seus processos. E essa sensibilidade à insulina também ajuda a promover a desinflamação do corpo, um corpo menos inflamado. Este que é o terceiro benefício do jejum, a redução da inflamação. O jejum intermitente ele tem esse poder de melhorar a inflamação do nosso corpo, onde pode evitar diversos tipos de doenças e melhorar quadros de doenças crônicas, ajudando até no tratamento do diabetes tipo 2, já que o tipo 2 é um quadro onde o corpo tem essa resistência à insulina. Então entra naquele caso que eu citei acima do benefício anterior. E essa redução da inflamação também ajuda em outros processos, como a acne que nós temos e a redução de dores de cólicas menstruais. E o quarto benefício do jejum intermitente é a regulação hormonal. O jejum ajuda a regular o seu corpo e a regular os hormônios do seu corpo e a produzir certos hormônios como o GH, que é o hormônio do crescimento e também do rejuvenescimento, além de gerar outros hormônios que podem proteger o seu cérebro. E o quinto e mais poderoso desses benefícios é a autofagia. A autofagia é um processo natural do corpo, onde o corpo recicla as células velhas e fracas por células novas. Isso deixa o corpo muito mais eficiente e com qualidade de envelhecimento. E a autofagia gerada por esse jejum intermitente vai trazer diversos benefícios, como reduzir o risco de doença neurodegenerativa, como Parkinson, Alzheimer e a demência, além de também auxiliar na perda de peso, na redução da inflamação, também na longevidade por reciclar essas células. E é importante lembrar que os benefícios do jejum podem alterar de um indivíduo para o outro. Talvez o jejum não seja para você. Mas agora eu vou falar alguns efeitos colaterais, alguns efeitos negativos do jejum, que é a fome, a irritabilidade, pode gerar náusea, dor de cabeça. E isso é comum no começo até o seu corpo se adaptar. Geralmente você pode criar essa adaptação com o tempo, por isso é importante seguir o passo a passo que eu vou deixar para vocês em seguida, para vocês iniciarem no jejum de forma correta. Outro efeito colateral que pode ser desenvolvido é a dificuldade para dormir. Como você não está acostumado e pode mudar a sua rotina, a sua alimentação, a sua fisiologia, pode gerar para você um caso de insônia. Outro risco de jejum é o desequilíbrio eletrolítico, onde
a hidratação e os minerais ficam em desequilíbrio e você pode sofrer desidratação ou outra questão parecida. Outro malefício é a perda de massa muscular. A massa muscular não é só para quem quer ficar em forma. A massa muscular é um grande indicador de longevidade também e saúde. Quanto mais massa muscular, a tendência é mais longevidade e mais saúde. Então, quando a gente perde massa muscular por um jejum não planejado, não organizado, isso não é bom. Isso é um efeito negativo do jejum. E alguns efeitos colaterais negativos de longo prazo pode ser o desenvolvimento de distúrbios alimentares. Se você já tem casos de distúrbio alimentar, então é bom ficar ligado nisso, porque pode aumentar o risco de desenvolver ou piorar o seu distúrbio alimentar. E um dos piores malefícios do jejum é que, se for feito de maneira inadequada, você pode gerar um quadro de desnutrição. Então isso vai acarretar em toda a sua saúde, ao invés de trazer benefício, vai trazer malefício para você. Por isso é importante fazer o jejum de forma correta, principalmente com a orientação de um profissional, para caber para você, na sua rotina e nos detalhes que eu vou passar a seguir. Agora eu vou falar para vocês o grupo de pessoas que tem que ficar esperto, porque não é simples fazer o jejum nesse grupo. São mulheres grávidas, crianças, adolescentes, indivíduos com diabetes tipo 1 e tipo 2 tem que ficar esperto com a prática do jejum intermitente, tem que ser uma coisa muito bem organizada. Indivíduos que estão tomando algum medicamento e indivíduos com problemas renais, certo? E agora, como que a gente deve começar o jejum? Escolher o método, comece devagar, não tente ficar muito tempo sem comer, não tente começar no jejum de 16 e por 8, tá? Porque 16 horas sem comer, para quem não está acostumado, pode ser um baque. Então comece com 14, 12 horas, então você vai aumentando ao longo do tempo, ok? Durante o jejum, priorize a hidratação. A hidratação você pode beber água, chá e quantidade reduzida café. Sempre controlando e sem açúcar e sem adoçante, tá? Somente líquido dessa forma. E durante o período da alimentação, tente priorizar uma alimentação saudável, porque ela vai fornecer todos os micro e macronutrientes para você, manter a sua saúde e preservar a sua massa muscular também. E uma dica muito importante também é saber perceber e conhecer o seu corpo. Com o tempo você vai começando a ter um feeling maior sobre isso. Como se você sente tontura, algo relacionado a isso, interrompe o jejum e começa da próxima. Principalmente se você for uma pessoa que não tem uma rotina alimentar. Você geralmente vai estar sempre susceptível a algum distúrbio desse tipo. Mas no geral, tente perceber como o seu corpo está reagindo e se tiver algum problema, náusea, muita tontura, interrompa o jejum e comece a comer novamente. Outro ponto importante, não termine o jejum comendo uma quantidade absurda de alimentos, senão você perde todo o benefício do jejum. O que você vai fazer? Comendo gradativamente. Então, terminou o jejum, vai repondo lentamente, dê prioridades a vegetais e proteínas. E carboidratos você pode colocar em menor quantidade. Lembre-se que o jejum é apenas uma ferramenta de saúde, emagrecimento, de diversas outras. Espero que esse vídeo tenha esclarecido você. Se esse vídeo te esclareceu, deixa o seu like aqui embaixo. Se não te esclareceu, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E se for preciso, eu vou fazer até um outro vídeo para responder essa pergunta que você tiver. Dúvidas então? Comenta aqui embaixo. Se você se sentiu ajudado com esse vídeo, não esquece de clicar no like. Te vejo no próximo vídeo.